Olá, amigos da bancada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa coluna de sexta-feira. A ideia hoje é conversar um pouco, na verdade, atualizar sobre o tema da lei da SAF, o projeto de lei das Sociedades Anônimas do Futebol, que tem avançado bastante aí no Senado, né? Quem acompanha na bancada já sabe muito bem sobre esses assuntos. A ideia desse vídeo, na verdade, é atualizar e tentar também informar quem ainda está meio perdido nessa discussão, que é muito pertinente do ponto de vista de que pode mudar muita coisa no futebol brasileiro, principalmente no seu clube, né? Você que está me assistindo aqui agora, você sabe que seu clube provavelmente tem lá dentro algum grupo específico, né? Algum grupo político, algum grupo de empresários que pode ter, né, capacidade e interesse de se tornar proprietário do seu clube, né? Dono do seu clube. Afinal, a ideia da lei da SAF, a lei das Sociedades Anônimas no Futebol, do futebol, é exatamente tornar mais sedutor, tornar mais fácil, né, essa transformação dos nossos clubes em empresa, né? Nossos clubes são associações. A ideia desse projeto, exatamente a ideia real, a ideia original, né? A concepção desse projeto é provocar nos nossos clubes brasileiros essa ideia de que todos devem virar empresa. Bom, existe uma certa confusão entre os diversos projetos que surgiram por aí, né? Vocês lembram que o próprio Pedro Paulo, um deputado do Rio de Janeiro, já tinha publicado um projeto desse tipo, foi aprovado na Câmara de Deputados, na época que o presidente da Câmara era Rodrigo Maia. Esse projeto foi para o Senado. Entretanto, esse não é o mesmo projeto da lei da SAF, que é esse tema que a gente tem hoje. Então, por isso que é bom dar essa esclarecida e depois eu vou comentar mais algumas coisas sobre o grupo, né, que hoje comanda a discussão do projeto de lei de SAF. Tem uma tela aqui, que eu queria botar para vocês, que é um material que eu sempre apresento, trabalhos acadêmicos, muitas vezes algumas apresentações aqui eu trago essas questões, que eu acho que vai ajudar a ilustrar bem, para quem não está sabendo, que dois projetos são esses, né? Qual a diferença entre um projeto e outro, o projeto de Pedro Paulo e o projeto, né, do senador Rodrigo Pacheco. Bom, pode ver na tela, tem o PL do Clube Empresa, o 5082-2016, de Pedro Paulo, Democratas, né, do Partido do Democratas do Rio de Janeiro, que é diferente do projeto que rivaliza, né, com o projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, democrata de Minas Gerais. Curiosamente, os dois parlamentares, os dois políticos do mesmo partido, né, só que de estados diferentes. A lei da SAF, esse projeto foi apresentado já no Senado, ou seja, não foi apresentado na Câmara para ir para o Senado, é o de 5516 de 2019, Rodrigo Pacheco apresenta enquanto senador. O que é que muda um pouco nisso aí, né? Antes de ser apresentado esse projeto, Pedro Paulo era um deputado muito vinculado ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e Rodrigo Pacheco era um mero senador. O que acontece é que Pedro Paulo se torna secretário do município do Rio de Janeiro, ou seja, o projeto dele perde, né, esse grande promotor, esse grande impulsor que é Pedro Paulo, e Rodrigo Maia deixa de ser presidente da Câmara, né? Ele sai, encerra o mandato dele de 2 anos, entra, né, o novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que não tem vínculo algum com o Pedro Paulo ou com o Rodrigo Maia. Já no Senado, o que acontece é o inverso, né? O então, né, meio desconhecido Rodrigo Pacheco se torna exatamente o presidente da casa, né? Ele se torna o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco substitui Davi Alcolumbre e já tinha apresentado esse projeto. Então, o projeto ganha um boost, né? Ganha um turbo aí e passa à frente desse seu, digamos, rival, que era o projeto de Pedro Paulo. Mas aí tem uma outra parte que é importante o pessoal entender também, que também traz muita confusão em quem não está acompanhando diariamente, né, do que se trata esses dois projetos. O projeto do Pedro Paulo, na verdade, né, você pode ver pelo ano de 2016, ele apresenta em 2019, né, porque como é que o projeto seria a data de 2016? Na verdade, ele era o projeto do ex-deputado Otávio Leite, que se tornou secretário do Estado do governo Wilson Witzel, que é do PSDB do Rio de Janeiro. Bom, como é que isso se explica? Como que aconteceu? Um projeto que já estava avançado, Pedro Paulo se baseia nele, já tinha passado por algumas comissões, ele pega esse projeto e apresenta, só que ele muda completamente o texto do projeto, que na verdade ele apresenta o substitutivo, né, ao PL de Otávio Leite, que era exatamente a antiga lei da SAF, né? Otávio Leite apresentou um texto muito parecido ao de Rodrigo Pacheco, na verdade. Pedro Paulo vai lá e desfaz esse texto, apresenta algo completamente diferente. Então fica claro aí que existem algumas diferenças circunstanciais aí entre os projetos, por mais que o objetivo final seja transformar os clubes em empresa, né? Existem algumas coisas mais burocráticas, do ponto de vista pragmático, da tributação,
né, do perdão de dívida de certos clubes, né, da própria processo de transição, do modelo específico, etc. Então, acho que eu deixei um pouco claro aqui para vocês essa diferença entre um e outro. Bom, o Lei da SAF agora está bem adiantado, já tem essas circunstâncias que eu falei aqui, obviamente é muito provável que seja ele que seja o projeto a ser aprovado futuramente. O que seria a sociedade anônima no futebol? Seria um modelo específico de sociedade anônima, voltado para clubes de futebol, com regras diferentes, com perspectivas diferentes, tributação diferente, pensando no que eles chamam muito de ecossistema do futebol. Não vou entrar muito mais no mérito, né, qual a diferença de um projeto e outro, porque aqui na bancada você sabe que nossa perspectiva é sempre defender os clubes como associações, de preferência, né, acima de tudo, associações democráticas, onde o torcedor tem a condição de ser sócio e participar politicamente, e defender as suas instituições. A ideia de transformar o clube em empresa é basicamente dar o clube a um grupo privado, né, fazer o clube ter um dono, e não é bem a nossa perspectiva aqui. Bom, a lei da SAF avançou, deve avançar por mais tempo, e ganhou a relatoria de Carlos Portillo, que é um senador ligado do Rio de Janeiro, que na verdade ele só vira senador depois da morte de Harold de Oliveira, um senador muito vinculado ao bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, que ele falece exatamente de Covid-19, já tinha uma idade avançada, mas falece de Covid-19. Carlos Portillo vai lá como suplente e assume a cadeira dele. Outro desconhecido e outro que não tem nada a ver com o universo do futebol, né? Nem Pedro Paulo, nem Rodrigo Pacheco, tampouco Carlos Portillo. São pessoas ligadas ao futebol, que já trabalharam em clubes, que já geriram clubes, que já participaram de discussões mais profundas. Na verdade, são políticos da mesma estirpe, né? Eles percebem a importância que esse tema tem, percebem a capacidade que esse tema tem de projetar suas imagens. Pedro Paulo virou secretário de município, muito melhor do que ser um deputado federal, qualquer. Rodrigo Pacheco virou presidente do Senado. Provavelmente Carlos Portillo também é outro, quem está interessado em se beneficiar desse processo. Então, não adianta falar de quem são os políticos que estão à frente disso. Vamos falar de quem está por trás. Existe um grupo, sim, de advogados e também grupos consideráveis de empresas, né, principalmente que a gente pode chamar de firmas de consultoria, que estão interessadas nesse processo de transformação do clube empresa, porque esse processo de conversão, ele não é simples, né? A Assembleia foi lá, votou, estalou o dedo, o clube virou empresa. Não, é um processo muito complicado, processo que demanda, né, uma consultoria jurídica muito importante, consultoria financeira muito considerável, que é uma coisa que o clube brasileiro vão ter que gastar dinheiro para fazer, né? Ou seja, vão ter que contratar escritórios especializados nisso. Então existe, de fato, um mercado se abrindo para determinados segmentos desse mercado do direito, vamos falar assim, né? Firma de consultoria, escritório de advocacia, consultorias jurídicas e coisas do tipo. Está se abrindo um mercado. Do ponto de vista dos clubes, é importante dizer que pouquíssimos são os clubes que têm interesse em se converter em sociedade anônima, né? É bom destacar isso. Seja por uma conjuntura interna, seja porque não há interesse de fato em adotar um modelo que já não é lá um modelo muito bem sucedido no mundo inteiro. Quem acompanha na bancada, tem nossas lives aí embaixo, você pode acompanhar nossas lives. Vou deixar aí na descrição todas as lives que nós fizemos sobre o tema Clube Empresa, são muitas, né? O livro que abriu, né, a vinheta que abre esse vídeo é exatamente o livro que o Na Bancada lançou, né, produziu e lançou. Enfim, é um modelo que não há uma grande citação. No Brasil, nós não temos casos reais, concretos, positivos de clubes que viraram empresa e se deram bem. Temos casos que se deram muito mal, Vitória, Bahia, Figueirense e tantos outros. Por isso, não há um caso, um case de sucesso, por assim dizer. Então, o que acontece com esses promotores do projeto de lei de SAF é exatamente dizer de sucesso que estão lá fora, né? Isso deu muito certo no Chile, deu muito certo em Portugal, deu muito certo na Itália, deu muito certo na Inglaterra. Não é verdade também, né? É uma história muito mal contada, seja porque esses senhores não conhecem o tema, seja porque outros desses senhores têm interesses particulares, interesses financeiros, mesmo interesses profissionais nesse processo de transformação dos clubes. A grande questão esse é o processo sem volta, né? E quando isso dá mal, dá ruim em algum clube, nenhum desses senhores vai lá tentar ajudar ou explicar por que deu errado. Para eles, pouco importa, né? É bem assim que tem funcionado. Nós estamos vendo agora o Botafogo de São Paulo, recém-convertido em SA, caiu para a Série C de novo, vive uma intensa crise entre investidor e clube. Você pode assistir na nossa live sobre Clube Empresa no Brasil também. Temos um sócio de longa data do Botafogo de São Paulo, grande conhecedor da indústria do futebol, explicando tudo o que aconteceu lá e mostrando a tragédia do Botafogo de São Paulo na atualidade. Pois bem,
O grande questão é que teve um evento recente, Carlos Portillo participou, e ele tem participado de muitos eventos com essa tropa de advogados interessados nesse novo mercado que está se abrindo, e alguns, infelizmente, jornalistas que se ainda deixam levar por esse discurso fácil de que os clubes virando empresa, tudo vai se resolver no Brasil, essa ideia da panaceia do clube empresa no Brasil. Carlos Portillo, ele declarou abertamente, né, tivemos essa informação, de que o modelo ideal para o Brasil é o modelo chileno. Bom, qualquer pessoa que entende o mínimo desse assunto, mesmo que fosse para defender clube empresa, correria o mais rápido possível do que é o modelo chileno. O modelo chileno é um desastre. O modelo chileno, ele talvez seja o pior de todos os possíveis. Os criadores do texto da lei da SAF, que são 2 advogados, né, o espelho que eles tiraram é Espanha e Portugal. São outras duas tragédias, a gente pode dizer que são outras 2 tragédias. Mas o Chile, sem dúvida, seria o pior modelo possível. Primeiro porque esportivamente o futebol do Chile, vocês acompanham, não significou nada, né? Pelo contrário, o futebol do Chile piorou muito desde que aprovou a ideia de que os clubes têm que virar empresa, lá em 2005 ainda. Né? Já são 15 anos de clube, 16 anos de clube empresa no Chile e resultados esportivos são 0. Financeiros também. Né? Os financeiros dos clubes estão mais endividados do que estavam enquanto eram associações. E eu diria outro, né? E para todos nós aqui atentarmos, e aí falar o seguinte, os clubes não vão ser obrigados a virar empresa, isso já caiu no Brasil. Né? O próprio STF já decidiu que as associações têm autonomia, elas não podem ser obrigadas a virar empresa. Se alguém falar que o clube é obrigatório, o projeto de lei vai ter que colocar a obrigação dos clubes virar empresa, isso é inconstitucional, cai no primeiro dia. Mas esse processo de criação de uma nova lei, de uma nova, né, carga de argumentos que vai afetar, né, o conjunto, né, a comunidade geral do futebol no Brasil, isso vai interferir nos espaços internos dos clubes. Os sócios muito ricos dos clubes, ou sócios que têm interesses em se tornar proprietário dos clubes, eles vão levar isso para dentro das suas assembleias, das reuniões dos conselhos deliberativos, da reunião dos conselhos fiscais, e falar, temos uma solução agora, o momento é esse ou nunca mais vai ser. Nosso clube tem que virar empresa. Eu não tenho dúvida, você está me assistindo, não importa qual o seu clube no Brasil, tem sim um grupo interessado em transformar seu clube em empresa. Existem outros que acham que isso é grande maluquice, isso é uma baboseira, e não querem perder, inclusive, a possibilidade de participar do clube. Porque é o que acontece em primeiro momento. Se o seu clube tem acionistas, quem manda no seu clube são os acionistas, e geralmente são poucos. Né? Não quer dizer que você vai ser um acionista do clube e você vai participar. Né? Esqueça isso. Isso é uma grande mentira que tem sido divulgada ultimamente. Mas voltando, se o modelo de Carlos Portillo é o Chile, então vamos ficar bem atentos, porque o que é que aconteceu primordialmente no Chile? Há um ex-ministro chileno, na época do governo, né, da Concertación, né, um conjunto de partidos de centro-esquerda, centro-direita, partido bem amplo, um grupo democrático, que foi o que aprovou a lei da SAF, e impulsionou a lei da SAF na época, em 2005, no Chile. Eles, depois desse tempo todo, falaram, bom, lá atrás, disseram para a gente que esse projeto ia transformar os clubes chilenos em ferramentas políticas dos tubarões políticos do país. Não foi definitivamente errado. Foi o que aconteceu no Chile nessa graça da transformação dos clubes em empresa. O exemplo principal, mas não é o único, não se engane, não é o único, é exatamente o do presidente atual do Chile. O Sebastián Piñera é um eterno bilionário, família muito rica há muitos anos, muito influente no Chile, tinha um partido político, perdeu uma série de eleições para presidente e resolveu fazer o seguinte, bom, agora eu vou impulsionar o projeto de transformação dos clubes em empresa. Se tem alguém rico no Chile, sou eu, e provavelmente eu conseguirei ser dono de um grande clube no Chile. Então, o que ele faz? Ele impulsiona a lei das sociedades anônimas esportivas, profissionais, é o nome que tem lá no Chile. Ele impulsiona um projeto que tornou os clubes mais endividados, né? Inventou do nada, do zero, uma dívida que os clubes tinham com o Estado chileno. Esse projeto foi aprovado, os clubes viraram empresa. Logo em seguida, ele se tornou o dono da empresa que comandava o futebol do Colo-Colo, o maior clube do país. Sendo que ele torcia para ninguém menos do que a Universidade Católica, né? Um rival do Colo-Colo. Trazendo um pouco o Brasil, seria basicamente João Dória, hoje, um político que quer ser presidente do país, aprovar, impulsionar um projeto de lei que transforma os clubes em empresa, ele sendo torcedor do Santos, se tornar dono do São Paulo. E depois articular os empresários que ele tem, né, como amigos, como aliados políticos, todos eles vão fazer grandes investimentos no São Paulo ganha 2 Copas do Brasil, ganha 2 brasileiros,
No caso do Colo-Colo, ganhou 4 títulos chilenos seguidos, né? Apertura, apertura e clausura, como funciona lá, 2 anos, 4 títulos, e chegar na eleição e dizer, eu sou um empresário muito bem sucedido, eu sou o exemplo de sucesso que transformou o Colo-Colo em um clube campeão, ou transformou o São Paulo, de novo, em um grande campeão brasileiro, e se eleger com base nisso. Esse é o grande intuito de muitos desses atores políticos envolvidos nessa discussão de transformar clube em empresa. Se o modelo de Carlos Portillo é o Chile, então pode ter certeza que aqui no Brasil tem gente prestando atenção para ser o novo Sebastião Pieira brasileiro. Não se engane, né? Não é para se transformar o futebol brasileiro em algo mais organizado, mais eficiente, financeiramente mais estável, não. Os interesses que chegam nos clubes de futebol, que desembarcam nos clubes de futebol, são interesses principalmente políticos. Quando são interesses financeiros, geralmente eles degringolam para problemas de quebra, né, e insolvência. Não se engane, é isso que a gente está se preparando para ver no Brasil. Portanto, quando a gente fala que lá vem uma lei da SAF, na verdade é um alerta para você que está dentro do seu clube, que quer o seu clube democrático, quer participar do seu clube, quer ser sócio do seu clube, de que se isso acontece na sua instituição do coração, voltar atrás é muito, muito difícil, né? Mesmo que você consiga voltar atrás, o custo disso é extremamente danoso. É o que passa hoje o Bahia. Assistam a live sobre Clube Empresa no Brasil. Tem um relato importantíssimo de Leandro Fernandes sobre o que acontece no Bahia, que tem dívidas até hoje, um processo de Clube Empresa que eles já conseguiram dissolver lá em 2008, né? E começou em 98. Né? Um desastre que acontece. Bom, fica aí o recado. Aquele velho pedido de sempre, deixa uma curtida, né? Siga o canal, apoie o Na Bancada. Né? Em breve nós vamos estar aí levantando alguns pontos. Continuaremos atualizando esses pontos, né? Esses temas como lei da SAF, clube empresa, etc e tal, sempre alertando. Protejam os seus clubes. Atentem quem são os senhores, os grupos políticos, os grupos financeiros que estão dentro dos seus clubes, querendo que eles virem empresa. E atentem também para os que estão fora, né? São esses grupos de interesses, grupos financeiros, consultório de advocacia, firma de consultoria e gente mais do tipo que sabe que pode ganhar muito dinheiro com isso e não vai se responsabilizar quando isso der errado no caso do seu clube. Para ele não vai contar nada. O dinheiro deles entrou, eles vão pegar a malinha dele e vão embora. Beleza? Fica aqui o recado. Novamente, curte aí, segue o canal. Até a próxima.